Passo então agora a palavra ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Gostava só de assinalar a curiosa, enfim, a feliz coincidência de estarmos a discutir estas matérias neste ano do duplo centenário, desse mês de setembro de 1822, em que quer o Brasil se tornou independente, quer Portugal aprovou a primeira Constituição. Portanto, é com muito gosto que lhe passo a palavra ao Ministro Gilmar Ferreira Mendes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar nosso presidente da mesa, deputado Paulo Mota Pinto, colega professor. Cumprimentar também o professor Carlos Blanco de Moraes, a professora Marina Costa Lobo e o nosso caríssimo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Como todos sabem, essa é uma temática que nós temos desenvolvido já há alguns anos no nosso fórum e, de alguma forma, nasceu de um sem número de diálogos que tivemos com políticos e acadêmicos brasileiros. Como se sabe, desde a célebre tese do Sérgio Abranches no Brasil, se reconheceu que o presidencialismo, nascido em 1988, com a Constituição de 1988, era um presidencialismo muito condicionado. E as pactuações e repactuações que se fizeram para legislar e para se ter o apoio parlamentar ao governo presidial ou presidencial, essas negociações ganharam o nome, então, de um presidencialismo de coalizão, em que forças as mais diversas, algumas inclusive derrotadas nas eleições e, portanto, compondo inicialmente a oposição, agregam a base do governo. Há uma outra peculiaridade que muitas vezes nós temos omitido e talvez feito ablação, é que no sistema brasileiro, muitos dos governos, eu trabalhei, como sabem, no governo Fernando Henrique Cardoso, não necessita apenas de uma maioria parlamentar convencional. No Brasil, em muitos casos, governar significa ter maioria para aprovar emendas constitucionais. Isso significa 3/5 de votos na Câmara e no Senado. Foi todo o trabalho de reforma, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso significa formar um grande bloco parlamentar para apoio às propostas do governo, e que é extremamente complexo. Portanto, o presidencialismo de coalizão envolve essa perspectiva. E, de alguma forma, assim, os governos se articularam ao longo do tempo. A outra peculiaridade que precisa ser registrada é que, no sistema proporcional de voto, que rege as nossas eleições parlamentares, nós temos uma tendência a uma imensa fragmentação. Chegamos a ter 32 partidos representados no Congresso Nacional. Depois isto foi se reduzindo e agora, com as reformas de unificação, já se fala de chegar aí a 20 e talvez nas eleições, alguns calculam, professor Blanco, que possamos chegar a 10 ou 12 forças maiores no parlamento. Mas, de qualquer sorte, convivemos por longos anos com um número expressivo de partidos. E isso tem várias implicações, inclusive complexificam as negociações. Claro que, nesse contexto, o governo tinha que fazer negociações, conceder a participação aos partidos políticos na gestão, nos ministérios. Vem também
a sua participação no que diz respeito ao orçamento, as chamadas emendas parlamentares, que muitas vezes serviram para esse tipo de negociação. Nos debates que travamos, inclusive alguns específicos, eu me lembro de um em que teve a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que ele dizia: nós estamos celebrando aí 28, 30 anos de Constituição, e é o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida institucional republicana, começada em 1889, nós temos tido alguma estabilidade política, mas alguma instabilidade institucional, ou o contrário, alguma estabilidade institucional, mas alguma instabilidade política. E naquele momento ele constatava que pelo menos 2 presidentes tinham sofrido impeachment, Collor e Dilma. E aí nós tivemos depois, no debate de encerramento daquele célebre seminário, uma observação do deputado Quinalha, em que dizia que os sobreviventes, portanto, Fernando Henrique e Lula, eram pessoas especialmente dotadas de talento para lidar com o Congresso, nesse regime de coalizão, ou que os outros 2 talvez não fossem dotados dessa habilidade. Chegamos ao governo Temer também com muitas instabilidades, mas é claro, como todos reconhecem, um profissional da política e do parlamento. Temer não sofreu propriamente impeachment, mas sofreu 2 denúncias do procurador-geral, que necessitavam, portanto, de maioria para a sua aprovação. E Temer conseguiu fazê-las rejeitadas. É como se ele tivesse sobrevivido a 2 impeachments. E ele próprio começa, nos diálogos que travou, e que travou conosco também aqui no Fórum de Lisboa, a dizer que ele próprio praticava um modelo de semipresidencialismo. E aí vem o governo do presidente Bolsonaro, também enfrentando esta nova, ou essa contínua realidade de uma bancada pequena. O seu partido elegeu 55 parlamentares e dependendo de uma construção de uma base mais ampla. Bolsonaro diz uma coisa, diz: não vou seguir as pegadas dos meus antecessores, não vou repetir o presidencialismo de coalizão, vou trabalhar com as chamadas bancadas temáticas. E confia, então, ministérios às bancadas temáticas, que no Brasil, como sabem, são aquelas representativas, sei lá, do setor de saúde, do setor do agronegócio, do setor de segurança pública e assim por diante. E fez essa distribuição. E logo o governo tinha um teste pela frente. Volto a dizer, governar no Brasil, em muitas situações, envolve ter maioria não apenas para aprovar leis. Isto é importante, mas muitas vezes para aprovar emenda constitucional. E Bolsonaro precisava aprovar a emenda constitucional da Previdência Social. E aí viu que aqueles seus companheiros de jornada, agronegócio, representantes da bancada da bala, ou seja lá o que for, e tal, que eram fiéis para temas correlatos,
certamente tinham visões diferentes sobre uma matéria como previdência social. E, ao fim e ao cabo, descobre que ele não tinha matéria, ele não tinha base para aprovar uma emenda complexa como era essa da Previdência Social e teve que abrir para negociações. O fim da história os senhores conhecem. Bolsonaro, na verdade, acaba fazendo uma adesão àquilo que se chama ao centrão e abandona um pouco esta ideia de se lastrear nas chamadas bancadas temáticas. Portanto, de alguma forma, e talvez com menor elegância, nós voltamos ao presidencialismo de coalizão. E, então, nesse contexto, considerando esse pano de fundo, esse leitmotiv, é que nós temos discutido se não seria o caso de assumirmos uma versão semipresidencialista. Desde logo, sabendo que temos imensas dificuldades. Claro, a partir deste caráter plural do sistema partidário, que caminha talvez para uma maior racionalização. Nós temos um modelo bicameral, como sabem os senhores, e temos que fazer integrar Câmara e Senado, considerando que o mandato no Senado é de 8 anos. E aí vem a questão que o professor Blanco já colocou sobre dissolução das câmaras ou apenas da Câmara dos Deputados. E quais seriam as consequências disto? Em suma, temos aí uma série de desafios. Eu vou caminhar para o encerramento, já vi que devo encerrar, e pontuando que, nos últimos tempos, nós temos vivido também uma situação muito peculiar, que vinha avançando ao longo dos anos. Se nós formos olhar desde o governo Collor, temos tido sucessivas crises ligadas à questão orçamentária. Inclusive o fenômeno lá atrás dos anões do orçamento. E os governos manejaram sempre o enfrentamento desta questão e a tentativa de ter uma base com a liberação das emendas que antes eram discricionárias. Já no momento mais fraco do governo da presidente Dilma, surgiram as chamadas emendas parlamentares impositivas. Portanto, um núcleo de emendas, o governo já não tem discricionariedade se as libera ou não, elas devem ser liberadas. E mais recentemente, agora já no governo Bolsonaro, surgiram então aí até mesmo as emendas secretas. O que se diz que aquilo que o governo tem de discricionário para gastar quase que equivale a essas emendas que são controladas basicamente por Câmara e Senado. Alguma coisa, posso errar nos números, 40 bi recentemente o governo disporia para investimentos discricionários, 30 bi estariam destinados para essas emendas que chamam de emendas secretas, RP9 e coisa do tipo. Vejam, senhores, portanto, que aqui há quase que uma expropriação de uma atividade governativa com sérias consequências para todo o sistema. Por isso tudo, considerando todos esses elementos, é que me parece que nós deveríamos, com muita modéstia, com muito cuidado e considerando as reformas que se tem implementar, de considerar a formação de um modelo ou um regime de governo de feição semipresidencialista, em que o presidente teria papéis importantes, talvez de chefia das Forças Armadas, dos negócios estrangeiros, que
cumprir um papel talvez importante no que diz respeito à dissolução do parlamento, mas as atividades governativas seriam exercidas a partir de uma eleição feita pelo Congresso Nacional, fazendo a escolha de um primeiro-ministro, com as cautelas de estilo, inclusive com a ideia de um contrato de coalizão, com o chamado voto de desconfiança construtivo, medidas que, de alguma forma, talvez nos dessem a estabilidade e, ao mesmo tempo, fizesse com que essa maioria parlamentar, que de alguma forma já participa do governo, assumisse de fato o governo com integral responsabilidade. O que se vê nessas emendas que são hoje distribuídas é uma pulverização que tem muito mais a ver com um cativamento de base eleitoral do que metas voltadas para a realização de projetos de governo. Quis fazer essa rápida exposição. Eu sei que haveria muitos problemas que nós poderíamos discutir, e claro, considerando inclusive a realidade brasileira, mas só para que tivéssemos a noção de que, evidentemente, nós estamos diante de um grande desafio. O governo, como hoje ele está estruturado no Brasil, e a divisão de tarefas entre o parlamento e o executivo formam um conundrum, uma grande confusão. E isto precisaria ser esclarecido. E veja que não falei na judicialização da política e nas queixas que se fazem em relação à participação do Supremo nesse contexto geral. Mas eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui dialogando em alto nível com os colegas da Universidade de Lisboa, essa nossa alma máter.